Estamos começando mais um GrowthCast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre como estruturar novos negócios e parcerias para crescer com previsibilidade. Você já percebeu que muitas empresas têm boas ideias, bons produtos, mas morrem depois de um tempo porque não conseguem executar com consistência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como transformar a execução em parcerias em vantagem competitiva. Eu sou o Thiago Reis e esse é mais um episódio do GrowthCast e comigo está Rafael Milari, CRO da BART. E vamos discutir como construir novos negócios de forma estruturada e previsível. Rafael, cara, antes de mais nada, obrigado pelo seu tempo. Uma honra bater esse papo contigo e parabéns pela execução da BART. Estou impressionado com os números e com os resultados de vocês. Obrigado, cara. E, porra, muito legal estar aqui contigo. A gente já se conhece há bastante tempo. É nostálgico também estar nesse lugar. E, pô, espero que seja um episódio maneiro, que gere valor pra galera. Então, e só pra vocês ficarem na mesma página, é que antes do Rafa fundar a BART, ele foi da Acreditas. A Acredita foi nossa cliente na Growth Machine, então a gente ajudou a implementar o processo de geração de demanda, de SDR. Foi do caramba. Um resultado bem legal e foi um projeto complexo, desafiador, né? Porque é um mercado diferente. Totalmente inacessível. Os bancos tinha muito mais abertura com as empresas, tinha outros produtos ali que ele podia colocar na cesta. A gente conseguiu juntos fazer um trabalho maneiro de gerar demanda e foi bem legal. Sensacional. Cara, contextualiza quem é a BART, Big Numbers, onde vocês estão e o que vocês estão fazendo nesse mercado tão competitivo, né, e com pouquíssimos novos entrantes, né? É isso. Prazer, galera. Sou o Rafael. O Thiago me apresentou aqui também. No final do dia a sigla é bonita, mas é uma sigla para quem serve café, para quem faz o dia a dia ali do negócio acontecer. Cara, quem que é a BART? BART é uma empresa que tem 4 anos. A gente resolve um problema que é um problema... Começa muito ali na linha da entrada do dinheiro das empresas. Então, a gente cobra por boleto, Pix, cartão de crédito. Só que a gente vai resolvendo um tema do empreendedor que é bem diferente e bem difícil, que é o fluxo de caixa. Então, a gente termina também na última ponta, ali no último layer, que é a parte de onde ele vai deixar o dinheiro, como ele vai fazer esse dinheiro render mais, como que ele vai ter o fôlego, né, para conseguir fazer a empresa dele crescer. E, pô, muita empresa morre por não ter fluxo de caixa. Às vezes a empresa está crescendo, está fazendo o trabalho certo, está executando, e aí quando você vai ver, o seu fluxo de caixa está no negativo, isso mata empresas. Então a gente está resolvendo esse problema, que é uma dor no mercado brasileiro. A gente olha muito para empresas de grande porte, então a BART já teve vários momentos. O momento atual dela é focado em enterprise, e é um mercado super competitivo também, que está de uma maneira resolvida já no varejo, mas está pouco resolvido para quem tem tecnologia, para quem trabalha com vendas online, e a gente está resolvendo esse problema. Cara, explica um pouco melhor assim, por que na tua percepção no varejo está resolvido? Porque assim, né, a gente sabe que tem a maquininha, a gente viu, né, a Stone, viu, cara, todas as empresas olhando para esse mercado de adquirência, né? Então, quando você vai numa loja comprar lá, passar teu cartão de crédito, aquela maquininha de alguém e essa empresa morde um percentual dessa transação que está acontecendo. Mas contextualiza por que no varejo está resolvido e, na tua opinião, nos demais negócios ainda tem oportunidade. Boa. Quando a gente olha para o mercado presencial, você tem muito menos fricção no momento da compra, né? Então, pensa que você está ali presencialmente, você está com seu celular, você está com o seu cartão de crédito, você bate ali na maquininha, aquilo ali vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, né? Então, não existe muita fricção nesse processo de compra, a não ser às vezes o cara não tem internet, às vezes o cara tem algum problema de sinal. Então, no final do dia ele consegue cobrar ali e finalizar o pagamento. Quando a gente vai para o mercado online, a gente está no Brasil, e o Brasil é um país de vários Brasis, né? E o principal deles é um mercado que ainda tem muito mato alto, principalmente na questão de segurança, questão de liability da transação, questão de aprovar uma compra, garantir que aquele comprador é realmente o comprador que está fazendo aquele pagamento. Vocês hoje, imagino que vendem high ticket, né? Muitas vezes você manda um link de pagamento, faz uma venda online e chega um chargeback, chega uma fraude ali que muitas vezes você não está pensando, isso quebra seu fluxo de caixa, quebra seu processo ali. No final do dia, você tem que pagar isso, né? Você presta serviço e tem que pagar. E isso é um dos problemas. Outros, ainda a gente tem diferentes silos, né? Você tem a parte de segurança, você tem a parte da adquirência, você tem a parte da loja, seja um e-commerce, uma plataforma, etc. Esses silos eles precisam ser fechados.
e muitas vezes ainda não está totalmente concluído. Hoje a gente está muito melhor, como um todo, né? O Brasil ele é um país focado em tecnologia muito pelo Bacen. O Bacen traz esse valor para a gente, tá aí o Pix, né? Como que a gente está fazendo a coisa acontecer, mas ainda assim você tem todos os outros problemas de ter um mercado que tem muita fraude. O Brasil é um dos países que tem mais fraude. E além de O povo é tudo, criativo, né, povo cara? criativo. E além de tudo, mais de 25% das vendas que são online, elas não são processadas porque o banco está ali, de certa maneira, prevenindo a fraude e ele não sabe que é o comprador. E o comprador não sabe o que fazer naquele momento. Então, a gente usa AI ali para fazer essa recuperação de vendas. A gente usa, de certa maneira, muita proximidade para fazer com que esse dinheiro aconteça. E isso é um dos pontos que a gente está crescendo e também porque o mercado não está totalmente resolvido. Legal. Agora, conta um pouquinho como é que tá a tua estrutura comercial, né? Boa. E você falou que esse é um novo momento. Por que vocês migraram? O que motivou vocês a migrarem para esse modelo? A gente começa 2022 com a empresa olhando o big picture, né? Então, mercado super líquido, dinheiro pra caramba na mesa, startup ia levantar round, chegava na frente de um fundo, caía 100 milhões de dólares ali. Esse é o mercado que a gente capta no PowerPoint ainda, a gente capta quase 2 milhões de dólares no PowerPoint. E no final do dia ali, 2021 para 2022, o mercado vai cada vez ficando menos líquido. E ali aquele big picture no final do dia já não fazia mais tanto sentido pra gente. Então a gente vai olhando de maneira Secou a grana. secou a grana, secou a grana. E a gente vai olhar para onde a gente está fazendo as coisas acontecerem de certa maneira bem, e era na parte de pagamentos. Então, estávamos olhando todo esse fluxo de caixa. Hoje a gente está voltando para isso porque a parte já cresceu muito nesse meio Ampliar a tempo, receita. a gente está ampliando a receita. Então, a gente focava sempre no pequeno vendedor, no pequeno EC, né, no estabelecimento, e a gente viu que era um mercado extremamente competitivo, tipo, milímetros de taxa, você tem pouca parte de diferenciais, né, no final do dia. E a gente começa a mudar, a gente começa a ver que a gente presta muito bem o serviço para quem está com vendas high ticket, enterprise, etc. Então esse é um novo momento, porque a Bart está fazendo bem isso. Então, acho que para o empreendedor no final do dia cara, você deve olhar ali o que você está fazendo bem. É ali que você tem que focar de certa maneira, além de estar fazendo bem, o que te dá dinheiro, né? É Sim. um pouco daquele círculo, Combinação dos dois, né? combinação dos O que você, dois. o Não que você adianta. manda muito, o que você pode ser o melhor, o que você gosta muito e O onde você ganha Ikigai, né, no dinheiro. final do dia, que, cara, para a empresa faz super sentido. E a gente viu que ali tinha dinheiro, que a gente fazia bem o negócio acontecer, e aí a gente foi para Enterprise. Então, esse é o momento. A gente começa trabalhando com pequenas empresas e a gente passa por uma transformação para trabalhar com Enterprise. Como que meu time hoje é dividido? Ele é dividido por pessoas mais seniors, nem todas elas veio do time de venda, veio de times de vendas, né? Normalmente eles estavam em comunidade, bolha, contato com o fundador de empresas, etc. Então esse cara normalmente ele consegue de certa maneira bater frente a frente com um empresário de uma grande empresa, explicar um PNL, explicar como as coisas funcionam, e isso faz com que a gente tenha que trazer pessoas muito sênior para o negócio. Então a gente tem um time de inteligência comercial que fica listando esses leads que estão dentro da do nosso ICP, são mais ou menos 600 empresas que a gente quer trabalhar hoje em adquirência no Brasil. Esse time traz essa persona para a mesa, né? Então o fundador da empresa, o CFO e etc. E aí cai para o meu time hoje, que é um time de vendas que tem mais ou menos mais toda essa cadeia, umas 15 pessoas hoje fazendo todo esse processo entre inteligência, vendas, implantação e depois crescer esse cara dentro da Bart. Que no final do dia, eu tô acostumado sempre a trabalhar em empresas que quando você fecha o contrato, você não ganha nada. Creditas era assim, Bart é assim. No final do dia, a gente tem que fazer esse cara usar o negócio. Então, meu time de expansão de cliente ele é super importante nesse processo de vendas também. E ele tem que trazer share of wallet desse cara. Né? E, tipo assim, você tem hoje mais pessoas em CS, expansão, do que pessoas Mais em vendas? pessoas em CS do que em vendas. E como é que foi essa decisão e por que vocês fizeram isso? Foi olhando cohorts. Então, a gente olha para Explica 2024. o conceito de cohort. Boa, cohorts e safras, quando o seller entrou, quando o seu cliente entra, em qual mês que ele está e tudo mais. Então, olhando as safras de entradas, a gente foi vendo que em 2024 a gente conseguia penetrar em torno de mais ou menos 83% do nosso share of wallet dentro desse cara. Então, a gente trazia uma empresa que faturava R$1 milhão, a gente conseguia trazer R$830 mil para dentro da Bart de GMV, né? TPV, que é o quanto ele processa na minha plataforma. E a diferença estava onde? Muita proximidade e o perfil de cliente também ele era diferente. Pensa que em 2024 a gente trabalhava com empresas que faturavam 1 milhão, 2 milhões por mês, né? Então 24 milhões no ano, empresa de dono, um público totalmente diferente.
Começa 2025, a gente quer manter enxuto. Tudo isso eu tô falando, tá? A Bart tem 62 pessoas, então é uma empresa super enxuta. Caraca. É. 62, o valuation é público, pode falar? Pode, o valuation público acabou de sair, a gente acabou de ser precificado em um bid real, Com mas, 62 pessoas. com 62 pessoas, mas ainda tem muito a executar, muita coisa pra frente ainda, não tá nada ganho, estamos longe de ganhar o negócio. Mas a gente olha para 2024, safra penetrando muito bem. Olha para 2025, o perfil de cliente muda, precisamos aprender mais com esse cliente, como que a gente penetra nesse cara. Hoje a gente tem uma média de mais ou menos 33% penetrado. De tudo que eu vendi, eu literalmente trouxe para dentro de casa 33%. E a gente começa a olhar que o papel do CS no final do dia estava fazendo super sentido para as empresas que estavam mais crescendo no nosso cohort eram empresas que tinham CS próximo. Então, cara, vamos focar aqui, sempre olhando números, muito data-driven, tipo, como que eu olho e como que eu faço para penetrar. E a gente cresce esse time e a gente sai de 33%, agora a gente está no momento que a gente está mais ou menos em uns 53%, ainda está longe dos 83% que a gente tem na safra do ano passado, mas com um caminho claro para crescer. Isso vem muito de CS, vem muito de expansão de clientes. E esse time é super importante nessa jornada. Não sei se eu expliquei bem, mas explicou. foi olhando Agora, muito esse número no final do dia. Vamos falar sobre, né, execução, parcerias e o teu motor de crescimento. Boa. Normalmente, quando a galera fala de escala, de vendas e tal, todo mundo vai para o playbook básico. Vou fazer Facebook Ads, vou fazer Outbound, vou botar um SDR, vou botar um Inside Sales, vou botar um Closer, um Hunter e um Farm. Vocês foram para um caminho diferente. Né? Imagino que isso deve ser resultado de muita experimentação e teste. Sim. Conta um pouquinho de como vocês fazem e, mais importante, como é que vocês chegaram nesse modelo. Posso dar um contexto antes? Por favor. Beleza. 2023 para 2024, em 2022 a gente terminou faturando R$50 mil no mês. Em 2023 a gente sai de 50 para R$2 milhões de faturamento mensal. 23, ou seja, tava dando merda. É. Literalmente, vocês falaram assim, não. 2024 fizeram um puta turnaround. Um puta turnaround. 2024 a gente sai de 2 para 8. E agora, nesse momento, a gente está com 15 para 16. Então, a gente dobrou a empresa em 8 meses, né? Não me ensina, cara. Eu tô fazendo uma coisa errada. Não acho que esteja, não. Tô vendo aqui quantos que vocês cresceram, quanto que eu acompanho. Acho que tem muito valor também. Tem muita coisa pra gente trocar depois, se quiser. Não, total, tô brincando. Faz sentido, mas você tem muito mais para me ensinar. E a gente olha para 2023, a gente focava muito em marketing performance. Então, a gente investia mais ou menos R$200 mil em marketing performance e voltava 0,8% desse valor. Tinha um problema, que é o que eu falei agora, que é fraudes. Cara, a empresa ainda estava criando ali sua camada de POD, que é uma camada importante para você ver quem que é o cliente, quem que está transacionando, o segurança, risco, etc. Segurança como um todo. E vocês atraíram, tipo, muito galera fraudador, errada? Muito fraudador. Então, cara, a gente tinha os números na mão, meu payback que, tipo, normalmente eu investia 200, trazia 0,8, tinha mais ou menos uns 30% de margem, meu payback ia mais ou menos para 8 meses. Isso era o que eu tinha colocado no Excel, o Excel aceita tudo, é maravilhoso. Aconteceu uma fraude, meu payback era de 8 meses, passou a ser 30 meses. Caraca. E, porra, o que eu vou fazer? Tava numa reunião com meus sócios, a gente olha para aquele número e fala, vamos desligar a marketing performance amanhã. Então, de um dia para outro, a gente desliga a chavinha, a gente investia R$200 mil por mês, desligamos a chavinha, não tem mais canal de aquisição na Bart validado, vamos atrás do próximo canal de aquisição. E aí foi quando a gente começou a testar tudo que você imagina na face da Terra. E meta batendo, né? Tipo, a gente precisava bater meta aqui no final do ano, no final do dia, a meta da Bart ela é estipulada no começo do ano e a gente percorre ela o ano inteiro para alcançar. E não tinha mais canal de aquisição, cara. Volta pra rua, pega a malinha, bate porta em porta, vamos ver o que a gente faz. E aí foi quando a gente mudou esse perfil de cliente mais para enterprise, porque a gente viu também que esse cara normalmente tem muito menos propensão a fraude. O risco desse cara é quebra. E, cara, você estando muito próximo, entendendo o DRE do cara, você tem muito menos risco aqui do que um fraudador vir, processar um pagamento e pedir chargeback sobre isso. E aí, cara, a gente vai entender como a gente vende para enterprise, que é uma venda totalmente diferente. Uma venda muito mais focada na conta do que aquele batidão de marcar muita reunião e funil de vendas e negócio vai acontecendo ali, números. Muitas vezes não acontece porque existe uma camada de decisão que é numa sala que muitas vezes você não tem um contato com a galera. Então você precisa criar promotores ali. E é difícil você criar promotor num processo muito escalável. Você tem que fazer um pouquinho
mais manual, Artesanal, né? artesanal, e é isso que a gente está fazendo. Então, hoje, a gente passa muito para IBM, eu analiso a conta que eu quero trazer e eu faço um mapeamento das pessoas chaves naquela conta. Então, eu sei, quero trazer a Growth Machine. Cara, Thiago é uma pessoa-chave, João é uma pessoa-chave aqui, vou mapeando todo mundo que, de certa maneira, tem ali uma influência e eu começo a me conectar com essa pessoa. Gera experiência para ela. Então, semana passada, teve NFL no Brasil, eu fechei um camarote para levar 12 CFOs lá, tipo, cara, conversando, sem falar de byte, sem falar de nada, gerando rapport de vida e etc. Quando vê, tá na mesa, a conversa muda totalmente diferente. Eu não sento mais para negociar com um desconhecido, eu sento para negociar com um cara que estava comigo na NFL na sexta-feira passada. Ontem, estava num restaurante Michelin, levei mais 5 CFOs lá, mesma coisa, gero uma experiência, conecto, faço network entre eles, gero valor para eles primeiro, porque muitas vezes eles não nos conhecem. O cara do varejo vai conhecer o cara de tecnologia, CFOs totalmente diferentes, que precisam trocar, um é bom em M&A, outro é bom em corte de gastos, eles trocam, Bart gera valor, ele vê Bart como um parceiro, a conversa fica muito mais fácil. E é isso. Então, a gente está muito focado em EBM, venda muito artesanal, meu lead frente a frente, visita presencial, handshake, e a conversa aí diminui esse lead time que normalmente a adquirência vai para 9 meses, para 4 meses, que é o que a Bart faz hoje, entre primeira reunião e o cara começar a transacionar. Sensacional. Agora, assim, o único ponto que me chama um pouco a atenção, Rafael, é que você precisa estar muito envolvido nisso. Muito. E, cara... E você não consegue delegar tanto, né? Estamos nessa fase agora, mas Porque a tua relevância vai ser muito alta dentro desse processo. Você é fundador, e o Caramba 4, né? Exato. Que é completamente diferente se fosse só um closer teu, por exemplo. Depende muito dos fundadores ainda. É uma empresa de founder-led growth, né? A gente ainda organiza muito o crescimento. Isso é bom e ruim. É bom porque a empresa tem uma cara, né? Então, cara, se você vai ver os últimos cases de crescimento gigantesco, tem um que conseguiu quebrar a bolha total, que é a CIMED. Cara, você tem o João Adib ali como pessoa, como persona, como cara da empresa. Deve ser difícil pra caramba pra esse cara. A vida dele deve ser corrida pra caramba. Mas é isso que faz a empresa dele crescer no final do dia. Igual eu. Growth Machine, Thiago Reis. Você fala de growth, você entende Thiago Reis. Cara, sua vida deve ser bancada, deve ter pouco espaço pra família, deve ter pouco espaço pra amigos, todo mundo falando que você tá sumido, etc. E você tem que lidar com isso todo dia a dia. Bart não é diferente. Então, Rafa fazendo um trabalho super importante no LinkedIn, colocando nossa cara, construindo o Bart em público, eu botando o cara em TikTok, botando o cara em Instagram, fazendo conteúdo, estando nesses jantares. Então toma muita energia, cara. E vocês zeraram o investimento em tráfego? Vocês não fazem nada? Nossa linha de investimento em marketing hoje é branding, e a gente faz muito out of home. Então, a gente está em aeroportos, shoppings, acho que eu vi em etc. Congonhas, né? Congonhas a gente fez foi muito bom, trouxe ROI aquilo, e é difícil você mapear mensurar, ROI né? de branding, né? Mas tivemos casos de, cara, vi vocês no aeroporto e quero conversar com vocês. E a gente faz também shoppings, etc. Mas isso dá mais ou menos uns 15% do nosso budget marketing. O restante vai muito para como a gente viraliza a empresa, como a gente torna a Bart uma marca bem conhecida. A gente já está conhecido na bolha, mas pouco conhecida na economia real ainda, então tem muito trabalho a fazer. E outra parte é totalmente clube de negócios. Então a gente vai fazer Fórmula 1 agora, tá com um camarote na Fórmula 1, para levar CFO. Jogo do Brasil na apresentação do Lancelotti, a gente estava com um camarote lá com 25 CFOs. Só experiência, cara. Mas é isso, dá muito trabalho, totalmente skin in the game e pouco tempo para fazer qualquer outra coisa. Cara, e me fala uma coisa, quando você olha para o custo de aquisição, né? E acho que assim, o custo de aquisição, né, galera, total de investimento em vendas e marketing dividido pela quantidade de vendas que eu fiz. Ele é uma métrica burra, na minha opinião, porque você olhar ele isolado, não diz porra nenhuma. Porque se você gastou R$1 milhão para trazer um cliente de 100, valeu. Agora, se você gastou R$1.000 para trazer um cliente de 2.000, provavelmente você vai ter um problema. Como é que você olha para o teu CAC hoje? Ele está melhor, está pior? E também qual foi a grande otimização ou o grande aprendizado que você teve com essa mudança? Tá. Cara, fintech não é um bom exemplo de CAC. Caro, né, cara? É caro adquirir cliente, né?
É caro, mas, velho, acaba que é uma parada meio. Qualquer valor vale. Eu tô falando de contratos, às vezes, que eu trago um cara que é R$ 1 milhão de MRR com bottom line de 200, 300 mil reais de gross profit. Como que eu não vou investir com esse cara, sacou? Mas por que isso? É, O teu LTV é longo? o LTV é longo, mas, cara, eu pego um take rate do quanto o cara fatura. Eu viro sócio do cara no final do dia, né? Então, se o cara fatura 15 milhões de reais ali no mês, eu pego um take rate de mais ou menos 7, 8% ali. Isso cai para o meu caixa, dali eu tenho custos financeiros, custos de funding, etc. Meu bottom line, ele tá nessa casa de mais ou menos 30, 33%. Então, é quanto fica. Então, acaba que eu acabo tendo muita... Você acaba ficando muito mal acostumado, né? Você topa fazer algumas coisas que normalmente você não faria. Ainda assim, nosso CAC é super baixo. Hoje, eu tenho um custo de mais ou menos uns 6 mil reais para trazer o cara para uma reunião, e esse é o único CAC que eu tenho, fora time, fora energia. Porque depois o cara vai, né, diretamente ali, é o que eu trouxe, é tempo de rampagem, só que eu trago um cara muito mais estratégico para minha mesa. Então eu evito trazer pessoas que são só é, curiosas, etc. Eu trago o cara que está no meu ICP mesmo. Mas é isso, é mais ou menos uns 6 mil reais hoje para trazer um cara para uma reunião na BART. Caraca, sensacional. 6 mil reais com LTV de... Cara, fintech você não toca muito como LTV, né? Você toca mais como NDR, que é o Net Dollar Retention, que é quanto o cara trouxe no primeiro mês dele, quanto ele traz a cada R$ 1, quanto esse R$ 1 cresce no tempo que ele fica na empresa, que é um pouco de LTV, você acaba tendo ali para até fazer esse cálculo, fica 24 meses, etc. Mas o cálculo mais interessante para a gente é o NDR, que é esse Net Dollar Retention. Hoje a Byte tem um NDR próximo de 240%. Isso fez a gente captar o Seed Round muito fácil, fez a gente captar o Series A muito fácil e, cara, agora os números também estão muito bons e deve ser muito importante para a gente captar a Série B agora que a gente deve abrir no começo. Estamos estudando ainda quando que vai abrir captação, mas deve ser primeiro Q de 2026 e por ali, começo do segundo Q. Agora, assim, você que está assistindo, eu não sei o quanto que você está conseguindo absorver, mas tiveram muitos insights absurdamente ricos. Primeiro, um reposicionamento de ICP, né? De sair de um mercado canibalizado, de volume, onde tinha fraude e a perda era absurda. Uhum. Você foi lá e focou numa camada maior. Segundo, uma mudança de canal, né? Que eu usava o digital e agora eu estou usando a BM e construção de comunidade. Terceiro, cara, uma redução absurda, mas num negócio que é extremamente rentável, né? Quando a gente olha no Brasil e a gente vai analisar quais são as 5 maiores empresas do Brasil, dessas 5, 3 vão ser banco. Né? E a gente tem uma concentração, né, que eles chamam de bancarização muito alta. Então é Itaú, Bradesco não, é Itaú, Brasil e Bradesco. Sim. Né, liderando ali os 3 primeiros. Só que isso gera, gente, duas coisas. Primeiro, uma concentração, um mercado onde ele está muito concentrado em poucos players, ele gera uma oportunidade natural, que é exatamente o que você está descrevendo. Como os caras estão muito acomodados, porque eles têm um market share absurdo e uma lucratividade bizarra, ele não se preocupa tanto em atender tão bem esse cliente grande, Sim. É por isso que esse cara, né, é mal assistido, onde você tem uma oportunidade de entrada. E eu imagino também que o cancelamento deve ser absurdamente baixo, né? Porque como você tem uma experiência muito focada nesse cara, com certeza você vai ter um nível de atendimento muito melhor, né? E se a gente for olhar, ontem mesmo eu estava dando check numa lista de mais de 120 empresas. Hoje a gente está com mais ou menos uns 10 mil ECs lá na BART, onde 120 são os que a gente quer atender mesmo, mais ou menos uns 130 a mais ali que já não faz tanto sentido para a gente, que o cara que gera R$ 100 até R$ 2.000 de receita mês para a gente já não está também fazendo muito sentido atender esse cara. E o restante são ECs de parceiros nossos, né, que é um motor super importante de aquisição também, parceria. Mas eu coloco o mesmo motor de aquisição de clientes para o motor de parceiros. Eu faço aquisição de parceiros com o mesmo motor de aquisição de clientes diretos. Ontem mesmo a gente estava vendo uma lista de mais 100 empresas que a gente vai descredenciar. Então, Por quê? cara, já não está mais fazendo sentido para a gente. Aquilo, a gente é enxuto por um caso só. A gente atende grandes empresas, ticket alto. Você vai demitir o cliente? Vou demitir o cliente. Eu já fiz isso com 2.000 clientes há mais ou menos 6 meses. O cara fala, acabou? Eu aciono a carta a cláusula de cancelamento, né? E o cara não fica puto e tal? O cara fica puto, mas eu tenho que pensar na minha empresa. Tenho que pensar que o passivo trabalhista é grande, né? Por que você demite o cliente? Porque já não está fazendo sentido no bottom line. Eu tenho que trazer muita pessoa para gerenciar esse cara me dá suporte, esse cara me
traz muito trabalho, ele não é mais o perfil da Bart, a gente não está trazendo uma boa experiência para ele, então esse cara quer falar comigo, eu não consigo mais falar com ele, não consigo ter mais tempo para falar com ele e, tipo, não está fazendo sentido monetariamente e de tempo, atenção, etc. A gente vai aciona a cláusula de cancelamento nesse caso. Mas, cara, mais um insight, é foco. É foco, não tem jeito. Eu sei que você mesmo colocou no LinkedIn esses dias que você cancelou seu principal produto linha de receita, que era o Growth de imersão, né, que você levava a galera. Deve ser nesse mesmo sentido Muito que trabalho, a pouca gente receita. fez de cancelar os clientes. É muito trabalho, pouca receita, muita atenção, contratar pessoas, crescer time. A gente não quer fazer isso. Então, é mais fácil abrir mão dessa receita e focar no que realmente a gente está fazendo bem. Eu trouxe uma pessoa aqui para participar do Growthcast, que é o Décio, né? E o Décio fala sobre gestão da complexidade. E o que ele explica é que a humanidade está dividida em diferentes níveis cognitivos e dentro da tua organização tem diferentes tarefas que têm uma complexidade mais alta ou mais baixa. Só que é muito comum as empresas fazerem um desencaixe, botar uma pessoa com uma capacidade cognitiva para executar uma tarefa com uma complexidade superior à capacidade dela. E aí você começa a aumentar a complexidade da tua empresa, apesar de pessoas cada vez mais caras, tornando o teu negócio cada vez menos eficiente. Sim. E esse caminho inverso de você, velho, deixa eu diminuir a minha complexidade, porque o que você ia ter, qual caminho que você ia ter que seguir? Você tem que botar um call center, botar uma porrada de gente, suporte, nível 1, nível... Cara, aqui é só tornar mais complexo o teu negócio e talvez tirar foco das contas estratégicas que você estaria escalando. Mas é muito difícil ter essa coragem, sabe, de fazer essa mudança. É difícil, mas é preciso. E não deve ter sido fácil você ter parado sua imersão, né? Cara, a vaca leiteira tá lá gerando dinheiro. Querendo ou não, paga o aluguel, paga funcionário, paga não sei o que lá. É um ato de coragem, no final do dia, você abrir mão. Total. Eu acho que é isso, cara. E a gente, em 45 dias, criou um programa novo, que é o Programa de Expansão Comercial, onde, cara, assim, qual foi o grande problema, né? Eu tinha 2 desafios. Primeiro, porque existe muita oferta de imersão. Então, tem muita gente oferecendo algo muito parecido. Segundo, que o cara passa 3 dias aqui, ele sai absurdamente empolgado, mas com baixíssima capacidade de execução. Sim. Que fazia com que essa empolgação se tornasse frustração. E o que a gente fez? A gente reformatou, cara. Olha, você passa 30 dias sendo preparado, você vai passar 3 dias aqui dentro do escritório junto com o Thiago, e no final você vai ter mais 60 dias de acompanhamento. O que faz com que eu garanta que aquilo que você absorveu aqui, de fato, vire realidade. Médio mais alto. Dobrou. Menos... Custo de aquisição menor. Você tem muitas vezes CAC negativo, porque o cara quer estar do seu lado. Ele ainda expande para outros produtos. Você tem foco em abrir outras frentes de negócio, porque você já não tem mais o imersão todo mês, que te tomava 3 dias. Exatamente. Só vantagem. Mas, cara, tem uma das coisas que acho que faz a Bart crescer muito é a cultura. A gente tem um deck de cultura que ele é público. Quem quiser acessar nosso site, tá lá no rodapé, Cultura Bart. E um dos slides a gente fala sobre uma coisa que é muito importante, né? A gente não é incumbente nesse mercado. Como você falou, o mercado é um mercado dominado por bancos, que são as 3 maiores empresas do Brasil, né? A única chance do azarão ganhar um negócio é saber focar. A única chance do azarão ganhar o negócio é saber focar. É isso, é onde está o silo, onde o negócio, onde o grande player não está vendo, onde o retrovisor dele bate ali no ponto cego, é aquele lugar que muitas vezes é essa oportunidade, e a única chance de uma empresa que não é incumbente no mercado é ter foco. Acho que é isso. Sensacional, cara, sensacional. Agora, Rafa, cara, conta um pouco como é que funciona o teu modelo de parceria, né? Boa. Porque eu já conversei com algumas empresas que são parceiras suas e até mesmo assim, olhando para Growth. Cara, eu faço meus clientes aumentar faturamento. Né? E parte do que a gente discute um pouco no nosso business de IA é o quanto que eu conseguiria participar da receita dele. Porque assim, velho, se você for para qualquer restaurante e perguntar assim, cara, o que você acha do iFood? O restaurante vai xingar pra caramba porque ele acha absurdo ele pagar de 17% a 22% da receita dele pro iFood. Só que você pergunta assim, quem gostaria de desligar o iFood? Ninguém. Porque provavelmente deve ser 50% a 60% do faturamento do cara vai ser o iFood, ele nem sobrevive se ele perder o iFood. E ele também conseguiu fechar muitas vezes a porta ali do restaurante e abrir uma dark kitchen que tem um custo muito menor, né? Exatamente. Como é que funciona o modelo de parceria e o que é o parceiro que você está buscando? Boa, a gente tem alguns tipos de parceiros lá dentro da Bart. Então, alguns deles são ERPs, são empresas que, cara, estão administrando ali o dia a dia da empresa e tem uma parte de pagamentos ali dentro. Isso é quase um Open Bank nesse caso. Como se fosse um Open Bank, uma delas é a OMI é um dos parceiros da Bart. Legal. Então, por exemplo, ele tem um RP, ele tem um caminho para fazer dinheiro com esse RP na parte de pagamentos. Processa pagamentos de alguma certa maneira, tem sinergia, né?
mas ele não pode focar nisso, ele não tem infraestrutura para fazer isso. Ele conta com a BART para fazer essa infraestrutura. Então, toda vez que você vê uma maquininha da OMI pelo mercado, muitas vezes, por aí pelo Brasil, muitas vezes essa maquininha é uma maquininha de infraestrutura da BART. A gente toca isso para eles. A gente faz o envio da maquininha, o fulfillment todo do produto no final do dia. Então, RPs é uma abertura. A gente tem players de PDVs, que é um pouco diferente de RPs. Então, é o cara que está ali na ponta do caixa, que tem E aí você dá um white label, eu boto a minha marca. white label, bota a marca dele. Não existe BART nesse caso. A gente tem pouco ego com a nossa marca nesse sentido. Assim. A gente quer fazer uma marca forte, mas marca forte é para quem importa para a gente, não para o mercado como um todo. Né? Não quero ser conhecido por todo mundo. Eu posso ter white label ali 100%. Outra coisa é PDVs, que é o cara que está ali mais naquele frente de caixa. Ele tem um produto que muitas vezes ele cobra um MRR, uma receita recorrente mensal, mas ele tem pouco poder sobre o que está processando ali dentro. Ele não ganha nada. Então a gente entra com aquela fatiazinha também. E eu tenho outros players de pagamentos, que são empresas que não têm como tirar licença para ser uma adquirente. Tem um custo alto, custo regulatório, custo de pessoas, custo de PLD, custo de funding, que muitas vezes o cara não consegue acessar. Então ele vai para o mercado procurar parceiros, ele pode fazer isso com a BART, com o nosso produto. Então ou ele tem um checkout dele próprio, ou ele tem um sistema dele próprio e usa a gente por API, ou ele, no final do dia, usa o nosso próprio produto, nossa interface white label, que é um caso, por exemplo, quero criar o Growth Pay. Você vai ter toda essa infraestrutura da BART com plataforma, maquininha, link de pagamento, Qual que é o etc. teu corte ali? Qual que é o tamanho do cara que você quer nesse Eu caso? só pego empresas que transacionam, que tem ali já transacionando mais ou menos uns 10 milhões por mês. Então, para o cara virar meu parceiro, ele tem que ter já uma base de 10 milhões de reais transacionados por Total, mês. grosso. Total. E aí, no cartão de crédito, no final do dia, desculpa. Tá. E aí, esse cara que tem esse montante, né? Tem esse GMV, TPV, que é o valor transacionado, de 10 milhões, ele já está dentro do meu SP. E aí, cara, esse cara é meu parceiro. Eu tenho marcas super relevantes que usam BART sem saber que usam BART através de um parceiro. Tem problemas, porque eu poderia chegar diretamente nessa marca relevante. Eu perco muito essa centralização do negócio, né? Quem tem o cliente no final do dia é o meu parceiro, mas processo na BART. Então esse cliente é um cliente indireto. Eu tenho muito menos contato com ele, ele pode a qualquer momento virar a chave ali no final do dia. Eu corro risco aqui. Mas ainda assim, eu ganho milhares de funcionários trabalhando na BART. Eu viro sócio junto com ele da operação. E aí, é o que eu falei, esse mesmo canal que a gente traz sellers diretos, esse canal traz parceiros pra gente. Então, eu listo empresas de pagamento, listo empresas de RP, listo empresas de PDV. Esse cara, essa persona vai num evento com a gente, ele é super importante para o nosso negócio. Eu trago a mesma experiência de aquisição de um seller único para um parceiro. Sensacional, sensacional. E hoje, você tem um time de aquisição que foca em cliente final e um time de aquisição que foca em parceiros ou é o mesmo time? Mesmo time. Faz mais sentido pra gente. Já testamos já o modelo de ter um parceiro, um cara específico. Mas a dor desse parceiro muitas vezes é a mesma dor do seller único. E a gente criava silos nisso. E aí não era muito legal e, tipo... Cara, o PSP muitas vezes ele entra muito mais rápido do que um seller único. E eu tinha discrepância dentro do meu time mesmo. Pô, quero ir pra lá porque lá é muito mais fácil o jogo. Vamos migrar, é o mesmo treinamento, é a mesma coisa. Você tem que mudar um pouco, claro, a maneira que você vende, mas são pequenos ajustes que é super simples de alinhar com o vendedor e ele mesmo toca esse processo de parceiros e sellers únicos. Cara, que sensacional. E, cara, né, você falou um pouco sobre Founder-led Growth, mas conta um pouco sobre a comunidade, né? Por exemplo, você tá aí com o Founders Club. Cara, qual foi esse insight de construção de comunidade e como é que funciona o teu processo de usar a comunidade como estratégia de crescimento? Boa. Cara, hoje, comunidade, ela é um canal de aquisição para muitas empresas, né? Isso é claro. Então, você gerando bem comunidade, que é muito mais simples você fazer isso para o B2C do que para o B2B. Você gerando bem comunidade, você vai ter sempre um funil de vendas saudável, porque esse cara vai querer ser seu cliente, ele vai querer participar da comunidade.
Então ela vem em alguns pontos. Primeiro, ela vem para conectar pessoas. A gente gosta de fazer isso. Eu e o Rafa, antes, sei lá, tinha uns 20 anos, 21 anos, a gente organizava eventos para o mercado de vendas, marketing e operações de network. Só para fazer o dinheirinho ali do final de semana, mas, cara, a gente adorava fazer aquilo, né? Então a gente sempre gostou de conectar pessoas. Então a gente está fazendo isso com o clube aqui no final do dia. Então gera network, eu gero valor pro cara, eu tenho uma comunidade que muitas vezes ele quer fazer parte. Um dia essa comunidade pode ser um produto parte, pode ser um meu CAC negativo. XP fez muito isso, Prudential fez muito isso, que é trazer o cara para uma comunidade, o cara abre a franquia, o cara vira um vendedor dele e o CAC dele é negativo porque ele cobra para o cara entrar nessa comunidade, ele cobra para o cara fazer o negócio. Então, Na Founders tem um valor? zero. Hoje é zero, mas um dia Pode ser. pode ser. Quantas pessoas tem nela hoje? Eu tenho hoje 3 grupos, né? E eu separo porque, cara, a comunidade é sobre coisas em comum. Não adianta você colocar o cara que fatura R$ 1 bilhão e o cara que fatura 1 milhão por ano no mesmo grupo, que não vai estar no mesmo. Você não vai estar gerando valor para ninguém. Muitas vezes você vai estar gerando mais valor para o cara de 1 milhão, só que o que ele aprende com um cara de 1 bilhão é pouco aplicável para o negócio dele. Então, o que a gente fez foi dividir isso em grupos. Hoje eu tenho um grupo que é o Hypergrowth, que eu tenho mais ou menos umas 22 pessoas nesse grupo. São CEOs de empresas, fundadores de empresas de série A, série B para cima. Então, são empresas que estão crescendo, que estão fazendo o negócio acontecer. Lá é um kimono bem aberto, então a gente fala sobre fundos, a gente fala sobre números, a gente fala sobre dores, aprende com quem já captou, troca insights, tipo, como que leva aquela negociação. Então, ele é muito mais aberto aqui. São 22 pessoas, mais ou menos. Eu tenho o clube de founders, que são para empresas seed, são empresas menores ali, startups estão começando. Esse grupo aqui, ele é muito mais focado no nosso Product Banking, que é focado no pequeno Mas é o produto que você vendedor. está focando pouco, né? Ele começou agora, né? A gente está entendi. no segundo PMF agora, que é a Entendi. segunda validação de produto. Então, tá crescendo pra caramba. Hoje a gente já tem mais ou menos 5, 6% do valor que a gente transaciona anual em depósitos. Isso vindo de startups, empresas que acabaram de captar, a gente está se tornando o banco delas. Então é um clube mais aberto, a gente tem mais ou menos umas 60, 70 pessoas. E aí eu tenho um clube que é o clube parte no final do dia, que são os CFOs de grandes empresas. E esse a gente já tem mais de 300 pessoas que andaram lá. Tem mais ou menos uns 30% dele que é mais ativo, que participa dos encontros, dos eventos e faz o negócio acontecer mesmo. E aí é isso, gera valor, cria experiência para ele, coloco para sentar na mesma mesa, coloco concorrente para fazer negócio, coloco mercados super diferentes para fazer E negócio. hoje quem que toca o grupo? Você tem uma community manager ou como é que... A gente mesmo. Eu, Caetano, Rafa, a gente está em todos os eventos. Não faz sentido para a gente ainda colocar uma CM, pode ser que um dia venha fazer. Hoje, cara, tá ali pegando insight, tá ali pegando feedback na hora, é super importante para a gente. Legal. E a gente tem a Casa Bart que facilita isso, né? Então, você faz os eventos muito na casa? Casa Bart tem evento todos os dias, praticamente. Caraca, que legal. E começou o quê? Eu comecei a pensar, a gente fazia já... a Casa Bart, né? Eu sei, mas a galera que tá vendo não sabe. Beleza, o que é a Casa Bart? Casa Bart é um lugar onde a gente cria conexões. Então, ela é uma casa mesmo, é nosso escritório ao mesmo tempo, e ela nasce por proximidade. Quando a gente estava nessa migração de sair de marketing performance para achar o outro canal de aquisição que a gente ia fazer, a gente começou a testar vários formatos e um deles era fazer encontro no meu próprio apartamento aqui em São Paulo. Então, eu comecei a receber pessoas no meu apartamento, CEO, CFOs de grandes empresas, e eu recebi esse cara de meia. Tanto que hoje a gente tem a meia da Bart, uma marca nossa. Desculpa, não sei se podia fazer isso, claro, mas... Pode, a gente eu recebi o cara de meia mesmo, próximo ali, colocava ele na sala, conversava, trocava ideia, gerava network ali. E esse foi o primeiro teste para Casa Bart. E a gente precisava, ao mesmo tempo que a gente estava sendo despejado de onde a gente estava, porque a empresa, que era um coworking, foi cada vez caindo mais e estava devendo fundos de investimentos, etc. E foi despejada do prédio, a gente estava sem lugar. Falei, cara, vamos juntar o útil ao agradável, vamos fazer nosso escritório e vamos fazer um lugar onde a gente pode receber pessoas, que seja um lugar super legal. Então, lá é um lugar que a galera fica à vontade pra caramba, tipo, que tem sofá, lugar aconchegante, as pessoas ficam abertas para abrir o kimono mesmo, e, porra, é
bem legal, é bem massa. E quem quiser ir, sempre tá tendo evento lá, sempre tá tendo alguma coisa, todos os eventos são gratuitos e gera bastante conexão lá. Sensacional. Cara, eu queria te convidar um dia para você falar com os High Growthers, que é a minha comunidade de empresas de alto crescimento, você abrir esse playbook. Porque tem muita empresa que vende no Enterprise e às vezes vai querer ir para um outbound e tal, e, cara, você trouxe uma estratégia muito mais eficiente, muito mais inteligente, né? Eu posso trazer, inclusive, números, mostrar as planilhas que a gente gerencia. Por exemplo, que eu acho que a galera não vai conseguir ver. Como é que você tá no dia 4 e no dia 5 de novembro? Acho que eu tô tranquilo, cara. É em Fortaleza. Boa. Melhor ainda. Eu tenho. Inclusive o Lombardo. Eu morei em Fortaleza. Inclusive o Lombardo estará lá, né? O Lombardo vai. O Lombardo é amigaço. Que é o CEO da OMIE. A gente tem. Assim, tem muitos segredos ali pra gente falar de como a gente escala esse clube de negócios, né? Então, hoje eu tenho um time que cuida do meu WhatsApp, que eu faço os convites direto pelo meu WhatsApp, mas eu tenho um time que faz... E você tem um pessoal e os abate. Exato. Mas aqui tá, por exemplo, o briefing de quem que vai no evento. Então, as pessoas, foto, o que eu preciso falar com cada um, o que cada um falou com as pessoas do meu time, o que eu preciso pontuar. Do caralho. Então, eu faço ali um briefing antes do evento e eu consigo escalar de alguma maneira com isso. Cara, assim, velho, aprendi muito com você hoje. Eu acho que essa coisa de tirar, né, o Paul Graham, né, da iCombinator fala muito isso, né? Não se preocupa com a escala enquanto a escala não é um problema, né? Então, vocês estão fazendo muito isso. Segundo ponto, simplificar, né? Buscar, cara, foco, buscar atenção no que são os verdadeiros motores, as verdadeiras alavancas. Não é à toa que vocês estão tendo o resultado que vocês estão tendo, parabéns. Cara, se você fosse deixar uma última mensagem para alguém que talvez esteja naquele momento lá que descobriu que a meta não está funcionando, que vai desligar um canal e ver pressão, ver fundo, ver queima de caixa. Você lembra dessa emoção, de como é que você estava se sentindo nesse momento? Caramba, e é uma frase que eu sempre falo, são duas. Primeiro, tudo é perfeito, tudo acontece da maneira que acontece, né? Acho que a moda agora em 2025 é ser estoico, né? Mas eu já sou estoico já há um bom tempo e o estoicismo fala muito isso, que cara, as coisas vão acontecer, já está tudo planejado e o que está escrito, a gente só tem que viver e viver da forma mais plena possível, se preocupando com as coisas da maneira mais que te dá tesão, porque no final tem que dar tesão, cara. Se não der tesão, não tem por que você estar fazendo aquilo. Então tudo é perfeito, primeira coisa, calma, esfria a cabeça, tranquilidade no caos. Boa. Você tem que ser tranquilo no caos. Se você começa a ficar perdido, sem saber o que vai fazer, isso vai trazer outros problemas, né? Você vai ser menos legal de conversar, você vai ter outros problemas de relacionamento. Então, primeiro, tudo é perfeito, tranquilidade no caos. O Simon Sinek, no Os Líderes Se Servem por Último, ele explica que quando você está numa situação de estresse, você libera 3 coisas, né? Você libera adrenalina, você libera cortisol e ocitocina. A função central da adrenalina é fazer com que o teu sangue vá mais para os teus músculos, porque isso faz com que você corra mais e contrair a sua pupila. A função central do cortisol é desligar os sistemas que não são essenciais para que tenha mais sangue para você poder lutar e fugir. Só que dentro disso ele desliga teu sistema imunológico e desliga a irrigação de sangue para o teu neocórtex, o que faz com que o teu raciocínio lógico fique pior. Então você fica muito mais instintivo, mas muito menos racional. O que faz com que, por consequência, você tome decisões muito piores. Inclusive, né, em casos extremos, que pessoas que cometem um crime ou um homicídio porque está numa situação de estresse absurdo e age como se fosse uma espécie de animal. Então, exatamente o que você falou, cara. Velho, tudo acontece por um motivo. Então, um dos meus diretores essa semana passou, né, tivemos uma grande mudança em uma determinada plataforma que a gente utiliza, e o meu diretor chamou uma reunião com os demais, falou, ferrou, é o apocalipse, sei lá o quê. Eu falei, galera, muito obrigado a todos. Pode todo mundo sair, por favor, fique. Eu falei, irmão, não faz isso, cara. Porque você não tem informação suficiente para chegar nessa conclusão e a tua cabeça está te levando para o pior cenário possível. Isso é ruim para você, porque você vai tomar decisões ruins, isso é ruim para a tua imagem, porque você passa uma imagem de despreparo e desespero para as demais pessoas, e no final você vai perceber que tudo isso que você se preocupou, nada disso vai acontecer, porque não faz sentido que, de fato, seja tão ruim quanto o cenário que você está desenhando. Exato. E no final foi uma oportunidade. Tem várias coisas boas acontecendo, porque a gente vai precisar fazer um movimento parecido com o que vocês fizeram, de achar novos canais, novas oportunidades, novas fontes, e sempre é positivo, né? É isso, tudo é perfeito. O Malcolm Gladwell, ele fala uma coisa no Fora de Série, que é o seguinte: se Steve Jobs e Bill Gates fossem um pouco mais novos,
eles passariam a onda do microprocessadores, não teriam fundado a Apple e a Microsoft. Se eles fossem um pouco mais velhos, eles seriam funcionários ou da HP ou da Dell, o que também não daria oportunidade para eles empreenderem. Então eles estavam no momento certo, no lugar certo. E outra coisa que ele fala é, toda vez que muda a regra, surgem novos líderes, surgem novos players, e isso é uma puta de uma oportunidade. E AI é o que tá agora dizendo, né? Tipo assim, eu acho que essa não é só uma falácia, acho que agora a AI veio pra ficar e, cara, daqui a pouco vai ser nativo, né? Se você não tem AI, não funciona. Tava escutando um podcast, acho que do Ricardo da Hampers, você conhece? Ele vai vir aqui também. Ah, legal, cara, sensacional. E ele tava falando, tipo assim, cara, quando a gente, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente precisava explicar o que que era cloud. A gente falava, o sistema está em cloud, você vai acessar em qualquer lugar e tudo mais, etc. Hoje, porra, É o normal, cloud, né? é o novo normal. Não sei o que não sei o que é não ser cloud. Imagina você ter que, sei lá, ter um computador CD. instalado, ter um CD, porra. AI vai ser a mesma coisa, mas AI nesse momento é a maior disrupção que a gente está tocando, velho. As empresas que colocam e sabem aplicar e não ficam só na falácia, dá para fazer empresa milionária com poucas pessoas. Sensacional. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, Rafael, quem quiser conhecer a Bart, quais são os melhores canais? Boa, cara, meu LinkedIn é aberto, super ativo lá, Rafael Milaré. Sou muito acessível também, cara. Então, meu WhatsApp, se quiser deixar aqui, pode ficar à vontade. Quero conversar com pessoas, quero conhecer. Essa é uma coisa que eu gosto bastante. Animal. Bom, você chegou até o final desse episódio. Se você ficou até aqui, tenho certeza que te gerou valor. Então, você pode, pelo menos, compartilhar com 2 pessoas. Falar, cara, escuta isso aqui. Olha a estratégia desses caras, que sensacional. Sentiu dor? Que a tua aquisição não está funcionando como você gostaria, que você precisa expandir mais? Nós criamos um programa chamado Expansão Comercial. Vai aparecer um QR Code na tela para quem está assistindo pelo YouTube. Nele você passa por 90 dias de implementação de máquina de vendas. Em 30 dias a sua máquina está montada. Em contrato eu coloco isso. Se ela não estiver pronta, eu devolvo 100% do teu dinheiro, ainda te pago uma multa pelo tempo que você perdeu. Você vai passar 3 dias comigo estruturando a sua estratégia de geração de demanda, sua estratégia de vendas, sua estratégia de expansão. E com isso você vai conseguir ter muito mais previsibilidade e escala, conseguindo ter uma empresa que domina o setor comercial. Te vejo na próxima, Rafael. Muito obrigado por compartilhar sua visão e vamos embora pro topo. Pessoal, muito obrigado. Valeu, Thiago.